Olá, boa tarde a você que está acompanhando ao Tarde Livre hoje, nesta terça-feira. Boa tarde, Carla Soraya. Nós vamos começar agora o quadro sobre cirurgia plástica com o Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde, telespectadores. O tema do quadro de hoje é rejuvenescimento facial. Então, para começar, eu vou perguntar ao Dr. Edilson que tipo de procedimento ou quais os tipos de procedimentos que as pessoas podem ter acesso para rejuvenescer a pele. Bem, Ingrid, o rejuvenescimento facial são vários tipos de procedimentos que podem ser realizados. Entre eles está o quê? O lifting facial, que é a cirurgia para rejuvenescer a face, que é a incisão nós fazemos abaixo da costeleta, contorna a orelha e vai para trás do pé do cabelo. Então descolamos a pele e puxamos. Isso é o lifting facial. O outro tipo de procedimento para rejuvenescer a face está o preenchimento, botox e os peelings químicos ou de cristal. Diversos tipos de peelings podem ser utilizados para rejuvenescer a face. E doutor Edilson, caso a pessoa não queira se submeter a uma cirurgia, qual o tipo de procedimento mais adequado? O que podemos utilizar, os mais usuais são a base de preenchimento, botox e os peelings químicos. Doutor Edilson, só uma perguntinha que chegou de um telespectador de Manaus, eu queria que o senhor respondesse agora. Ele pergunta o que é o soft lifting. Bem, o soft lifting nada mais é do que o preenchimento e o botox associado. Então, assim, para pacientes que querem retardar a cirurgia, ou seja, está aos seus 50 anos, está bem, e apenas o aparecimento de algumas rugas, ou então o aparecimento do suco nasogeniano, né, aquele suco profundo aqui. Então, é o que chamamos de soft lifting, ou seja, o que é? É o botox associado ao preenchimento. Então, quando você melhora essa região da testa, dos pés de galinha e do contorno da região oral, né, da boca, então melhora bastante o rejuvenescimento total da face. Então, soft lifting é um lift como se fosse um lift light, né, uma coisa mais suave e que você pode fazer no consultório, ambulatorialmente, não precisa ser internado, é uma coisa rápida. Doutor Edilson, esse procedimento é feito em mais ou menos quanto tempo no consultório e a partir de que idade pode ser feito? A idade normalmente é o que precisa, né? Então, paciente acima dos 30 anos, que já tem um suco nasogeniano já bastante acentuado, pode ser realizado o preenchimento. Para pacientes que querem aumentar o volume da boca, então podemos usar esse preenchimento. Né? Para pacientes que têm rugas na região frontal, ou seja, aquelas rugas na região da testa que fica franzindo muito a luz do sol, pode ser realizado o botox, no caso. Então, o conjunto desses dois dá realmente uma melhora bastante no paciente e realmente fica muito satisfeito. O que ele deve realmente evitar, né, é o sol, né, nos primeiros 48 horas, devido ao botox ficar 4 horas sem se deitar. Então, é muito importante que ele faça um pós-operatório bem feito para que realmente o que fizemos tanto no preenchimento quanto em relação ao botox, a gente consiga um bom resultado. Falando em botox, eu queria saber, doutor Edilson, qual a principal indicação dele e assim, como que ele é aplicado? Bem, Ingrid, é aplicado em alguns diversos pontos onde existe uma musculatura mais forte. Por exemplo, aqui tem os músculos corrugador e o prócero, que são músculos muito fortes. Quais são esses músculos? O corrugador e o prócero, né? São dois musculozinhos que ficam nessa região próxima às sobrancelhas. Eles são muito fortes, então quando você vai ao sol, começa a franzir. Aqui em Fortaleza, a claridade é muito alta. Então, as pessoas têm tendência a ficar franzindo a testa e tal, e acaba formando rugas, né? Rugas até fortes nessa região, ou seja, o músculo fica bastante forte. Então, quando utilizamos o botox, ele causa uma paralisia. A toxina botulínica causa uma paralisia dessa musculatura por algum tempo, né, em torno de 4 a 6 meses, que é a durabilidade dele. E isso enfraquece o músculo, então diminui as rugas. Existe assim uma quantidade ideal para ser aplicado por pessoa? A média que utilizamos é em torno de 50 unidades por pessoa, que já dá, né, o botox é um pouco caro, então as 50 unidades já é suficiente para a gente manter um bom resultado. E a aplicação é feita através de agulha? A agulha muito fininha, que é utilizado para pacientes diabéticos. Então é quase indolor, não tem, assim, os pacientes realmente não se queixam de dor durante esse procedimento. Agora vamos só mudar um pouquinho de assunto em relação a preenchimentos. Doutor Edilson, que tipo de preenchimento existe?
Bem, eles são vários tipos de preenchimentos. Entre eles, destacamos o ácido hialurônico, é o que fazemos normalmente aqui no consultório, né, que tem vários tipos de marcas, tem o TOCA, o Restylane, Juviderm, são vários tipos que são realmente preenchimentos muito bons, que já estão há alguns anos no mercado, muito seguros. Os preenchimentos é a base de polimetilmetacrilato, que é o PMMA, e o metacrilato. Esses assim, estão um pouco mais entrando em desuso devido à formação de grânulos, fica endurecimento nessa região. Então, são preenchimentos que os cirurgiões plásticos e os dermatologistas já estão deixando um pouco de lado, mas em alguns casos específicos podem ainda ser usados. E dentre esses daí, qual é o mais usual? O mais usual é o ácido base de ácido hialurônico. É que normalmente utilizamos. A durabilidade dele está em torno de 6 meses a 2 anos. E assim, doutor Edilson, falando em aumento de lábio, muitas pessoas têm um lábio diferente do outro, né? Um mais fininho, um mais grosso. E assim, quando a pessoa vem aqui pro teu consultório e pergunta, doutor Edilson, eu quero fazer um preenchimento, quero aumentar meu lábio, o senhor faz algum tipo de análise para ver como é que deve ser feito, em que região tem que ser aplicado, como é que funciona? Exatamente, porque o lábio tem um limite para a gente colocar. A gente faz um contorno todo da boca, a gente pode aumentar um volume mais. Agora, se quero o lábio da Angelina Jolie, não dá, realmente ela tem um privilégio de ter nascido com essa genética muito boa, né, e ter conseguido um lábio realmente muito bonito. Então, se você pega o lábio dela, coloca um pouquinho de preenchimento, fica ótimo. Agora, para pacientes que têm um lábio muito fininho, a gente apenas consegue o contorno, melhoramento de toda essa região, e para pacientes também que são um pouco mais assim de idade, né, que já estão apagamento de todo o lábio, nessa distância é muito grande, então a gente consegue também melhorar muito esse volume. Doutor Edilson, eu sei que muito dificilmente isso deve acontecer, mas se a pessoa fizer um procedimento desse e se arrepender em seguida, tem como reverter ou não? Se for a base de ácido hialurônico, através de massagens e um pouco mais de tempo a gente consegue reverter, mas dificilmente a gente vê algum paciente que queira reverter, pede para colocar mais. Agora, pacientes que colocaram outros tipos de produtos, alguns realmente se arrependem, que é tipo aqueles produtos que dizem que eles são permanentes, que na verdade não são permanentes, eles apenas migram de um canto para o outro, ou então provocam endurecimento. Doutor Edilson, em que outro tipo de área que não seja a face, o preenchimento pode ser aplicado? Existe essa área? Bem, ele pode ser aplicado sim na região nasojugal, que é essa região próxima aos olhos, que algumas pessoas têm uma bolsa mais proeminente, então fica uma depressão nessa região, então podemos colocar o preenchimento aí e suavizar essa marca, e realmente fica às vezes uma marca escura, né, como se tivesse usado o óculos, até marca de cansaço. Então nós conseguimos muito melhorar essa região. E o canto da boca também, alguns pacientes devido à idade, ou até devido à grande quantidade de sol que tomou durante a juventude, ela fica com o canto da boca caído. Então, o que fazemos é colocar o preenchimento nessa região e a gente conseguimos delinear e deixar a boca mais linearmente no lugar certo. E, doutor Edilson, é verdade que o preenchimento também pode ser aplicado na celulite? Pode sim, Ingrid. Para a celulite, alguns casos assim menos grave, né, ou seja, quando tem uma depressão muito grande, aí fazemos uma subincision, né, que é através de uma agulhinha muito fina, descolamos essa região da celulite e aplicamos o ácido hialurônico. Então, depende também de cada caso a durabilidade disso aí. Alguns resolvem, outros não, mas a gente só vai saber realmente fazendo esse tipo de procedimento. E assim, o produto ele fica submerso assim mais ou menos em que região? Abaixo da celulite ou como é? Exatamente, na região subdérmica, porque a celulite acaba provocando uma depressão e uma ondulação, né? Então, quando você descola e preenche com ácido hialurônico, a gente consegue muitas vezes realmente nivelar a pele de um canto para outro. Então, muito obrigada, doutor Edilson, sobre as informações que o senhor nos deu hoje. Tenho certeza que as pessoas de casa adoraram as informações e estão aí a par de todos os tipos de procedimentos de rejuvenescimento facial. Muito obrigada. Obrigado, Ingrid. Um abraço, Carla Soraya. E continue vendo as suas perguntas para que podemos tirar.